A micareta golpista deu ruim. Sim, estamos falando da manifestação bolsonarista que rolou em São Paulo, agora no último dia 29 de junho. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Se a micareta golpista deu ruim, eu estou feliz. Tenho boas razões para estar feliz ou não? Tem boas razões, Sofia. Eu tava ao vivo ontem e, para variar, o Fabrício não tem muito apelo à própria vida. Fabrício Rinaldi, que apareceu hoje no ICL Notícias, foi mencionado como exemplo de infiltrado da esquerda. Tava presente lá. E assim, Sofia, não reuniu nem 12 mil pessoas esse ato do Bolsonaro, que assim, praticamente, a gente pode dizer assim, não é o último ato do Bolsonaro, provavelmente ele vai fazer mais protestos de rua, vai. Mas para reunir 12 mil pessoas, acho melhor ficar em casa, né, Sofia? Acho melhor, sei lá, tentar um acordão com o Xandão, tentar algum tipo de coisa, porque não deu, né, gente? 12 É, mil reais. tentar chamar ele pra serviço. Então ontem foi o Carnaval dos Malucos, né? Tem um vídeo que a Sofia, inclusive, separou e eu já botei para abrir os trabalhos aqui do cara falando do Alexandre de Moraes. Mas só para falar uma coisa, a estatística de 12 mil pessoas é do Monitor da USP, que era um grupo que pertencia à USP e faz a contagem usando o software de realidade de inteligência artificial. E eles trouxeram essa contabilidade que, assim, não é como as manifestações flopadas da esquerda, mas é muito flopado pro bolsonarismo. Que teve Geyer chamando, que teve Nicolas, que teve vídeo da Michelle, Nicolas e Michelle que não foram no ar. Que é bastante simbólico, né? Acho que estão largando o Jair na estrada. E aí tivemos, só pra gente abrir os trabalhos, esse louquinho aqui falando da relação do Alexandre de Moraes com o órgão genital masculino. Vamos trazer para vocês. Se você me pudesse dar permissão do que eu acho do ministro Alexandre de Moraes, posso pegar aqui? Pode. O que eu acho dele? Esse será um momento que nós vamos testar o corte, se ele será monetizado de fato. Por isso que eu estou enrolando um pouco, para ver se o YouTube não pega esse que vai aparecer na tela. Que isso? Vamos ver aqui? A piroca Alexandre de Moraes. Que isso? Eu acho do Alexandre de Moraes. O vagabundo. Esse aqui que representa o Alexandre de Moraes. Cabeça de ovo, cabeça de... É isso que ele representa para os brasileiros, ó. É um filho da... Desculpa as palavras serem mensuradas aqui. É isso que representa o Alexandre de Moraes. Não tem nada mais repugnante do que esse cara. A representação medíocre do que é o Alexandre de Moraes. Vai por inferno, cabeça de ovo, miserável. É educação, né? O alto nível. E você vê, Sofia, que nem eles se aguentam, tá? O Fabrício teve o privilégio, ou talvez a maldição, de entrevistar o Bolsonaro. No empurra que tava ali no meio. E aí ele não entrevistou só o Bolsonaro. O Bolsonaro tava do lado do Silas Malafaia e respondeu rapidamente uma pergunta. Ele encontrou o Eduardo Pazuello e encontrou o Tarcísio no final. Eu vou tentar, não vou rodar o vídeo inteiro, mas vou rodar só os principais trechos, só pra você saber. Peraí, opa. De público. Já tá gravando o corte aqui, qual a viu, Thiago? expectativa de público hoje? Ó o Silas. Fala, pergunta pro Silas também. Mensagem. Mas a gente pode contar com bastante gente hoje? Que o Bolsonaro fala, o importante não é as pessoas, é a mensagem. Isso aqui é discurso de derrotado, Sofia. Aham, Já foi. já era. Ela disse que tem que estar preocupado mais com a mensagem do que com o público. Não sei se vocês ouviram aí. Eu não estou com o fone no ouvido, não estou conseguindo ouvir vocês. Tá? Só um minutinho. Vai lá, Fabrício, corre. Empurra aqui, o Bolsonaro. O Malafaia tá com ele lá, tá? Eu, obviamente, sendo um carrasco, falando, corre, Fabrício. Ele, tipo, encoxado e empurrado por todas as pessoas possíveis. Eu vi, a gente viu. Malafaia tá com o Bolsonaro. Não tô ouvindo vocês, tá? Só pra vocês saberem. Tá. Vai na tua. Vamos lá, aqui. Malafaia e Bolsonaro aqui caminhando pro palco ali, né? No caso, tá o pessoal aqui, a imprensa toda tá acompanhando. Bolsonaro falou com a gente aqui, falou uma palavrinha, mas falou, não sei se vocês conseguiram ouvir aí. Mais uma vez, não tô conseguindo ouvir vocês. Aí, né? Eu estou sem o fone no ouvido. Então, vamos lá, o Bolsonaro interagindo ali. Vamos lá. Bolsonaro, qual que é a mensagem de hoje, presidente?
Não tem mensagem. Com o Bolsonaro. Então, Mas foi incomodado, hein? Malafaia, qual a mensagem que a gente pode levar hoje, Malafaia? Contra toda a injustiça que vocês estão assistindo, ele respondeu aqui pra gente. Boa. Tô tentando aqui ter uma equipe de segurança. Vamos lá, peraí que eu vou tentar colocar o fone no Ó o ouvido. Pazuello ali do lado. É a Curti renovação direito. daquele contra tudo isso que tá aí, né? É. Da passagem. Vamos lá. Falou pra mandar o Lula botar metade do que tem aqui hoje. Até o Flamengo vai botar hoje em Copacabana. Mas os parâmetros da manifestação de vocês, como é que você considera a quantidade de público? Quantidade é Ó, o o povo pessoal tá aí. cumprimentando aqui o Bolsonaro subindo Sim. pro caminhão. Resposta mais sem noção, mais sem significado Pazuello. impossível. Qual é a mensagem, Fabrício? Qual é a Qual a mensagem? de hoje? mensagem de hoje, Pazuello? Pô, liberdade, brother. Liberdade que mais? Chega, né? Precisa mais nada. Falou que Chega, né? liberdade, Não precisa. que os seguranças batendo aqui no pessoal. Qual que é a mensagem, Pazuello? A liberdade, brother. Que merda, né, gente? Gente, o que que foi isso, gente? Os caras aí não têm a temos, mínima ó, ideia do que estão fazendo lá. Eles não têm a Incrível. menor ideia do que estão fazendo. Aí tem também o Tarcísio aqui, que teve outro empurra-empurra. Teve lá o Bolsonaro não conseguiu entrar. E o Tarcísio apareceu nesse ponto. Vamos lá. E aqui tem essa entrada, né? Só com uma pulseira laranja. E vamos ver se a gente consegue essa pulseira, né? Eu vou ver O como Fabrício é que muito faz aqui pra carudo, gente conseguir. Sofia, porque Ó, ninguém tem libera ali, nada pra gente. Fabrício. Ah, peraí, Não existe. Tarcísio, peraí. O Fabrício conseguiu Vamos o lá. combo do McLanche feliz, hein, bicho? Tarcísio, Vamos botar aqui. Bolsonaro, Pazuello. Ele não Tá com uma para. mensagem. Ó, o Tarcísio aqui. Será que Tarcísio, Tarcísio qual a acha que ele mensagem vai de ser- hoje? Faz a foto aí. Qual a mensagem de hoje? Qual a mensagem? Liberdade, justiça. Mas você é o próximo candidato? Não, passou aqui correndo aqui. O Tarcísio estava ali, a gente conseguiu uma palavrinha com ele. Palavrinha mesmo, duas. Liberdade e Não. justiça. Liberdade e justiça. E assim, Sofia, você vira e fala, né? Pô, é o Diário do Centro do Mundo, né? Site esquerdalha, não sei o que. É o Meteoro Brasil, canal de esquerda. Não, gente, ó. Tava desse jeito aqui. É sem filtro, tá? É a imagem de celular do Fabrício. Olha como é que tava a Avenida Paulista, gente. A Auriverde, que é o maior canal de extrema-direita, porque a gente monitora todos esses canais. A Auriverde estava escondendo a manifestação. Escondendo o tamanho do flop. Porque o público deles fica frustrado também quando não vai gente. Claro. Claro. Mas não é que eu tô distante, não, tá? Eu tô aqui na estação. Esse é o Consolação centro do protesto? Tá flopado Não, assim? então, vou explicar, ó. Eu tô aqui, fala, chefe, beleza aí? Olha aí, o cara aí vendendo os bonés. Eu tô em frente ao Conjunto Nacional, né? E no Conjunto Nacional, teve manifestação que já chegou até aqui. Aqui é Augusta, né? Então eu tô cruzando. Ó, aqui da outra Não vez muda, já Sofia, tinha ó. muito O mais Adriles tá gente ali a na esse frente. horário. O horário também, vamos ser bem honestos, a gente não pode ficar fantasiando. O horário também é 2 horas da tarde. Né? O Então, horário combinado do início do Fabrício. evento é 2 horas, é isso? O prefeito não Isso. vai fechar esses buracos aí, não? Vai ficar cheio de buracos. Tá aqui. deixa eu te perguntar, Buracos de Samuel, gente. Eu acho que o buraco engoliu eles, hein, Samuel? mas eu até gostaria de saber qual prefeito a gente tem aqui em São Paulo? Eu não sei, olha, eu vou te falar, viu? Ou melhor, de repente, se não tiver... o Adriles falando agora. Ó, aqui, ó. Que Dá vagabundo. pra perceber pelo timbre. Ó, então deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco, vamos É lá. um telão já Ó, colocado Vazio, para as gente. pessoas se 2 da concentrarem. tarde. Telão, não tem ninguém. Esse telão sempre tem, tá? O que acontece é que às vezes, sempre que tem esse telão, tem muita gente aqui assistindo o telão, que são pessoas que não conseguem chegar até o caminhão, porque é cheio de gente, então eles ficam aqui. Só que olha quantas pessoas hoje tem aqui, né? Sentado na cadeirinha ali. Ou não seja, tem não três precisava do telão. Diga, Sofia, o que você falou? Ou seja, não precisava do telão. Não precisava do telão, gente. Não lotou. Teve uma hora, Sofia, que o Bolsonaro tava discursando e aí tinha 2 lados do protesto. Pode tirar minha tela, que aí eu vou falar um pouco mais de detalhes do todo, né? O caminhão de som tava ali na Parque Trianon, 2 lados, né? E aí ele andava de um lado pro outro. Um dos lados que ele falava, ele olhava assim lá no fundo e, Sofia, tá vazio, Sofia.
Eu tava falando pra ninguém. Eu tava falando pra ninguém. Acabou, gente. Que é uma coisa. Aí eu tenho que ser honesto e falar uma coisa pra vocês. Quando o Lula foi preso, não interessa se foi a sentença do Moro injusta ou não. É óbvio que teve um afastamento. Quando você tem um cara condenado à prisão, politicamente ele fica tóxico, Sofia. Uhum. Ele fica tóxico, as pessoas se afastam. Porque as pessoas não querem ter envolvimento se a pessoa eventualmente cometeu crimes. Sobra no máximo o núcleo duro dele. E o núcleo do bolsonarismo tem muita traição dentro, além de tudo. A esquerda também tem as brigas dela, mas eu tô falando assim, mas a esquerda é razoavelmente mais coesa. Agora esse grupo aí, assim, um vai comer o outro daqui a pouco. Não vai sobrar nada. E a gente tem que ficar de olho no Tarcísio. O Tarcísio tá fazendo passos calculados. Fala da injustiça das prisões, mas não ataca diretamente o Supremo Tribunal Federal. Vai no evento do Bolsonaro, mas ainda razoavelmente se comporta como governador de São Paulo. E o Supremo deveria ir para cima dele também. E não Mas não vai, vai, não porque é vai. essa corte, né? Essa corte aí que Exato, correta. exato. Agora, o que me pegou mais nisso tudo aí, sabe o que é, Pedro? É o quanto que eles próprios não têm ideia do que estão fazendo. Uhum. Sabe? Isso claramente foi uma tentativa de demonstração de força, né? Uhum. Porque não tinha uma pauta essa manifestação. Você viu? Perguntou pro Tarcísio, perguntou pro Malafaia, perguntou pro Pazuello, nenhum deles perguntou pro próprio Bolsonaro qual era a mensagem, nenhum deles soube dizer o que eles estavam fazendo lá. Então foi uma demonstração, uma tentativa aí de demonstrar poder, de gerar capital político pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro está precisando desse capital político para conseguir evitar a prisão. Falharam miseravelmente. Sim. Falharam tão miseravelmente. A informação que você trouxe de que a Auriverde estava tentando esconder a manifestação é o melhor exemplo do quão mal eles falharam, porque se começa a viralizar isso aí, é capaz do Bolsonaro sair menor do que ele já entrou nessa manifestação. E olha que ele já entrou pequeno. O Vitor Panchorra me falou uma vez, porque eu monitoro os canais bolsonaristas há bastante tempo. O caso da Auriverde é um canal que surgiu nessa época da tentativa de golpe do Bolsonaro e que já é o maior canal de extrema-direita política, assim, não sendo um jornal, né? A gente não descarta, tira da equação aí Revista Oeste. E assim, se esse hub, que é o maior deles, estava escondendo, é porque, assim, o que sobrou do bolsonarismo, gente? Os eleitores bolsonaristas, que não são essas 12 mil pessoas que estão aí, é mais gente. Isso a gente não pode subestimar enquanto campo político. Mas, assim, a briga agora, Sofia, é por espólio, não é mais pelo nome do Bolsonaro. É o que sobra, entendeu? O que vai ter de eleitor. E aí, a esquerda deveria ter uma esperteza nesse aspecto agora, que assim, a gente precisa definir o nosso campo político e precisa oferecer soluções para essas pessoas. Fato. Entendeu? Porque não adianta também só a gente ficar fazendo acordo com o Centrão, porque o Centrão vai para onde o pêndulo pesar. Se ele vê chance de vitória do bolsonarismo, eles vão apoiar o bolsonarismo. Se não tiver chance de vitória do bolsonarismo, eles vão apoiar o petismo. É simples. Exatamente. E a questão é, qual solução a gente está dando para essa galera ali? Claro, tem a parte engraçada dos protestos, as bizarrices que eles fazem, mas eles ainda são eleitores. Agora A eu vou gente tá te dizer. conversando? Eu vou te dizer, os 12 mil que estão ali, a gente não vai conseguir o voto deles de jeito nenhum. Não Os vai. que ficarem em casa envergonhado, talvez. Aí é que tá. Aí é que tá. Não é com aqueles 12 mil ali que a gente tem que falar, aqueles 12 mil esquece. Esquece. Entrega Não tem mais salvação. Não os tem mais caras do clone do salvação. Lula, né? Exatamente. Agora, com o resto, sim. E o Eduardo Moreira, eu vi ele falando hoje de manhã uma coisa que eu concordo com ele. Ele lá no ICL, dizendo que as pessoas procuram soluções para os seus problemas. Procuraram no Bolsonaro, não conseguiram, elegeram Lula. Estão procurando no Lula. O Lula tá entregando essas soluções? Eu tenho minhas dúvidas. Ah, mas a culpa é do Centrão que não deixa ele governar. Sim.
Isso não vai resolver. Não vai garantir voto no Lula. Você pegar e dizer a culpa é do Centrão só vai fortalecer mais ainda o discurso do próximo maluquinho que chegar dizendo que é contra tudo isso que tá aí. Isso. E Vai que vai pegar o fortalecer. apoio do Centrão. Vai conseguir, vai fortalecer aí os Marçais e Nicolas da vida. Então, não, isso não soluciona o problema. Deixa eu falar uma última coisa só para terminar o corte, tá? Isso não é uma matéria, mas é uma conversa. Eu fofoquei isso para Ana na nossa redação e eu vou trazer nesse corte porque é algo para a gente começar a pensar. Esses 12 mil malucos, Sofia, que não tem como a gente cooperar, que são pessoas que talvez sejam fascistas mesmo ou pessoas fascistizadas. Eu tive alguns almoços em Brasília e uma pessoa com contatos no exército me disse uma coisa que me fez arrepiar a espinha. Esses caras aí que são entusiastas da ditadura militar, muitos deles eram protegidos pelo exército desde a Operação Lava Jato, tá, gente? Então não tirem da cabeça que muitas pessoas não são loucas de pedra de uma maneira espontânea. Talvez esse movimento rumo ao bolsonarismo, é que aí quase que beira a teoria da conspiração, mas essa pessoa que eu conversei mostrou alguns diálogos assim. Talvez tenha uma orientação para fascistizar as pessoas em torno de um líder, tá, gente? Então fiquem atentos que eu vou atrás dessa história. De repente, se a gente encontrar alguma coisa mais material, eu trago para cá. Perfeito. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais plantão.